Oiê! A gente vai dar sequência na leitura comentada do livro A Jornada da Heroína. Vamos falar do capítulo 5. E esse capítulo tem o título de Mulheres Fortes Podem Dizer Não. Então, a Maureen vai falar nesse capítulo sobre a heroína ser essa mulher forte e independente, mas ter, na verdade, uma sensação enorme, uma dificuldade enorme de pôr limites, né? Então ela começa o capítulo falando sobre a sensação que a heroína tem de ter sido traída. Ela diz como essa mulher que conquistou sucesso no mercado de trabalho, né, que pagou um preço alto, muitas vezes com a sua própria saúde e bem-estar emocional, para ser bem remunerada, para ser reconhecida, né, para satisfazer essa necessidade de independência, alcançou influência, exerceu um campo de influência, né, no mercado profissional. Ela sente um cansaço enorme, e ela se pergunta qual que é o próximo passo. Ela também não tem desejo de voltar atrás, porque ela sabe que se voltar atrás, ela vai ter que ser dona de casa, e isso também não é uma coisa que a heroína está buscando, né? Então ela já não sabe mais o que fazer. Ela se habituou com a satisfação que o trabalho traz, né? E ela precisa daquele salário também. Então ela entende que não se trata mais de recuar, mas é uma questão de encontrar novas escolhas, porque ela se sente traída pelas escolhas que ela fez, porque ela pagou um preço muito alto por se identificar como masculino, por esse caminho de provas de ogros e dragões que ela teve que empreender nessa jornada heróica, né? Então ela se pergunta para que serve tudo isso? De onde é que vem tanto vazio? Por que eu me sinto tão vazia mesmo com tantas conquistas heróicas, mesmo com tantos diplomas, com tanta, né, com sucesso profissional? Aí ela fala, eu me sinto vendida, eu sinto que eu me traí, que eu abri mão de parte de mim mesma que eu nem sei qual é. E essa sensação de estar fora de sincronia consigo mesma, né, é o primeiro alerta para essa mulher, que é o primeiro alerta que o corpo dela começa a dar antes que ele realmente traga uma doença, né, porque às vezes a gente sente essa sensação e quer se anestesiar novamente com novas conquistas, com mais afazeres, com mais correria, para que a gente não realmente perceba o que está acontecendo, e aí o corpo mostra, porque o corpo, ele está a serviço também da consciência, né? Então, essa insatisfação, esse vazio, essa sensação de ter sido traída é o primeiro sinal antes que o corpo desenvolva uma doença, né? E aí pode também acontecer ela fala aqui dos cânceres, problemas no estômago, os sangramentos de escape, ou pode ser necessário, inclusive, uma transição familiar, uma perda, né, de alguém na família, um divórcio, para que você realmente desperte a sua consciência de que não está fazendo sentido esse caminho que a heroína escolheu, né? Então ela fala que a mulher investiu tanto tempo e tanta dedicação no seu percurso heróico que ela mesma se surpreende por não conseguir afastar a sensação de ter perdido algo importante na vida. Ela não compreende os sentimentos de desolação e desespero, emoções novas, certamente. Claro, houve momentos em que ela se sentia para baixo, não conseguia superar, mas ela superou. E agora ela não entende mais de onde é que está vindo tanta angústia, tanto vazio, né? Essa sensação de perda que as mulheres expressam é, na verdade, um desejo enorme pelos seus femininos, né? Elas anseiam em se sentirem em casa novamente, dentro delas mesmas, porque elas foram tão para fora que elas anseiam se sentir em casa dentro delas novamente, né? Então as mulheres que levaram as próprias emoções para o ambiente de trabalho, por exemplo, elas foram rapidamente informadas que ali não era lugar, então elas anseiam também por poder ocupar de novo as suas emoções, sentir novamente, né, estar novamente dentro de si e estar em contato com todo esse mundo interno que elas se afastaram nessa jornada para fora, né. E é muito grave ver que muitas mulheres enfrentam o que definitivamente definimos como colapso nervoso, se culpam a si mesmas por não terem resistência. As mulheres, quando entram em colapso nervoso, em estresse, em burnout, aqui a Maria está falando, elas se culpam por não conseguirem lidar com aquele mundo feito para os homens, então acaba se infringindo contra elas mesmas a culpa, ao invés delas questionarem o sistema como está posto. Elas não percebem, elas estão tão orientadas para o masculino que elas não percebem, que elas estão fazendo uma coisa que não é boa para elas, né? E elas não conseguem encontrar outra saída, porque, como ela falou, elas dependem daquele emprego, do reconhecimento, do salário, mas chega esse momento em que elas começam a lidar com a aridez espiritual, né? Elas se esgotam tanto tentando preencher esses papéis no mundo masculino, tentando ter sucesso, empreendendo jornadas heróicas, que elas são queimadas até o seu âmago interior, é o que diz a Maureen aqui.
Então a mulher começa a perder esse fogo interior, porque ela perdeu o contato com as emoções e com a alma dela, né? Ela tá tão orientada na mente, no externo, que ela se sente árida, com aridez espiritual, ela se queimou por dentro. Então ela sente aquele vazio, ela sente o desânimo, a vontade de não acordar, de não fazer mais aquilo, um cansaço, vontade de desistir de tudo, uma vontade de, às vezes, de ir embora, de não estar mais nesse mundo, sabe? Então, a mulher cede a sua vida ao controle do masculino interior, desconectada, e ela passa a ser impulsionada pela necessidade de estar à altura e de alcançar conquistas definidas pelos padrões masculinos. Aqui ela está falando que essa heroína, como ela desenvolveu essa identificação com o masculino através de uma ruptura com a mãe, ela desenvolveu um masculino interno que é um tirano, a gente já falou sobre isso. E é esse masculino que está dizendo para ela que ela nunca é boa o suficiente, que ela tem que fazer mais, né? Então ela acabou sentindo que precisa provar que está sempre à altura, né? Então ela fala, a certa altura, ela perceberá que para sobreviver e levar uma vida saudável e satisfatória, terá que fazer algumas mudanças. Suas suposições sobre as recompensas da jornada heróica estavam erradas. Sim, ela teve sucesso, independência e autonomia, mas no processo ela pode ter perdido um pedaço do seu coração e da sua alma. Essa mulher se sente traída, tanto pela própria mentalidade, quanto pela cultura. Pois ambas lhe disseram que ao confiar no pensamento masculino orientado para objetivos, ela seria recompensada. Seja uma boa garota e papai cuidará de você. E ela agora se sente totalmente sozinha e privada do conforto. Para ela desandou de repente. Há uma fenda no mundo ordenado que ela criou, uma rachadura no ovo cósmico. E é essa rachadura que começa a luz entrar e ela começa a se reencontrar, né? O mundo não é o que ela pensava que ela seria. Ela foi traída. Ela se enfurece contra a perda da sua querida visão de mundo. E, relutante, ela percebe que terá que seguir em frente, sozinha. Assim, a heroína opta agora, não mais por ser uma vítima das forças que estão além do seu controle, e toma a vida nas suas próprias mãos. Então, aqui ela começa a falar sobre essa aridez espiritual que a heroína enfrenta, e quando ela começa, então, a decidir a cair do cavalo, a perceber que nada foi suficiente, que tudo foi uma ilusão, que o que disseram para ela que ela ia ser recompensada, na verdade, ela sente um vazio cada vez maior, ela se sente cada vez maior, mais distante do que ela realmente queria para ela mesma, no interior dela. Ela se sente queimada por dentro, né? Então ela percebe que foi traída e ela escolhe, então, assumir as rédeas da própria vida. E sabe como que ela faz isso? Dizendo não. Esse é o capítulo do livro, né? Esse é o tema desse livro, desse capítulo. Quando as mulheres conseguem, então, começar a dizer não, a pôr limites, a dizer não aos próprios atos heróicos, a dizer não, eu não vou empreender mais uma conquista, não, eu não vou correr, eu não vou assumir mais aquele cargo que vai me destruir, que não vai dar tempo para mim, para o meu lazer. A minha saúde mental e física é maior do que esse reconhecimento profissional, né? Então, quando as mulheres fortes começam a dizer não. Aí ela fala que as mulheres vêm trabalhando nesse ambiente rígido, definido por homens, né, que não respeitam os ciclos delas também, que as mulheres têm seguido um modelo masculino nos contextos profissionais, inclusive nos cargos de gestão. Trabalhar longas horas, concentrar-se nos lucros, excluindo relações pessoais, é a regra do mundo corporativo. Então aqui ela fala sobre as filhas espirituais do patriarcado, né, são essas mulheres que tiveram que estar nesses ambientes que eram tão contrário ao que elas, em essência, eram, a sacralidade, as emoções, o que é de feminino, né? E aí ela fala assim, o que acontece quando as mulheres dizem não? Quando dizem não, a voz interior dominadora que lhes diz, ele tem razão, você está sacrificando sua carreira. As mulheres começam a experimentar uma série de emoções complexas. Tem uma sensação de vazio, de não estar à altura e de seguir o caminho óbvio da carreira de sucesso. Há um medo também de decepcionar os outros, de entristecê-los, de destruir a imagem que eles criaram sobre quem você é. Mas há também uma força enorme em dizer não, em se autoproteger, em ouvir a sua voz autêntica e em silenciar esse tirano interior que fica dizendo que você precisa de mais. Acho tão lindo esse autoproteger, né? Então, quando diz não a essa próxima tarefa heróica, a heroína sente um desconforto extremo. A alternativa dela para o heroísmo, alternativamente, era o comodismo, a passividade, a desimportância. Ela não conhece outra alternativa aos atos heróicos, né?
Então isso significa para ela a morte, dizer não. Então é muito desconfortável mesmo. Mas quando ela deixa de fazer, a mulher precisa aprender simplesmente a ser. Então ser não é um luxo, ser é uma disciplina. A heroína deve ouvir atentamente a sua verdadeira voz interior. Ela precisa estar disposta a conter a tensão até que novas formas surjam. Qualquer coisa diferente disso aborta o seu crescimento. Nega a mudança e reverte a transformação. Ser exige coragem. Porque para que o sacrifício seja consumado, é preciso extirpar as velhas formas. As mulheres têm que começar a dizer não às posições que de fato não querem ocupar, mesmo que isso lhe custe perder a aclamação do mundo exterior. E é isso que normalmente acontece. Além disso, esse não deixa um buraco vazio que precisa ser preenchido antes que o novo se abra. Então aqui ela fala sobre essa dificuldade que a gente tem de dizer não e ocupar esses lugares que a gente acreditou que precisavam ser ocupados, que a gente precisa de coragem para dizer não a esses atos tão lá para fora, tão heróicos, para que a gente possa honrar a nossa voz, a nossa autenticidade e acreditar que a gente pode simplesmente ser e não fazer, que é nosso valor, que a nossa importância vem do que a gente já é, que a gente não precisa provar nada, né, nem conquistar, nem nada, né. Então as mulheres têm dificuldade enorme em dizer não, porque é muito bom ser a escolhida, especialmente pelo rei. Gostamos de agradar o pai, o chefe, o colega de trabalho, o marido, o namorado. Não queremos decepcionar os outros. Boa parte da nossa autoimagem se deve a fazer as outras pessoas felizes. Isso é uma coisa cultural também, né? As mulheres foram ensinadas a serem responsáveis pela felicidade dos outros, né? Então, nossa menina interior não quer ficar de fora e nem ser deixada para trás. É doloroso demais escolher não participar da diversão. Além disso, nós precisamos do dinheiro. Ao sair do estado de filha espiritual, na qual servimos a modelos masculinos, raramente tem um grande pai nos dizendo: você saiu muito bem, é isso mesmo que você deveria fazer, né? De verdade, as respostas mais comuns são: como você pode me decepcionar tanto, você não pode fazer isso, jogar sua carreira fora, né? Você simplesmente não sabe cumprir seus compromissos, você não está à altura dos desafios. Então isso é muito difícil para a heroína lidar com esse tipo de crítica. Críticas assim são muito difíceis para qualquer um, mas ainda mais penosas para as mulheres que não gostam de desapontar ninguém e para aquelas que dependem demais dos homens para receber aprovação e validação. E, no entanto, é justamente nesse momento de verdadeira vulnerabilidade que podemos crescer de verdade, né? Quando estamos fazendo alguma coisa porque é o que se espera de nós, queremos agradar ou porque temos medo de alguém, ficamos alienados da sensação de viver autenticamente, né? Se apenas continuarmos a viver o papel que já conhecemos, o custo disso é permanecer cada vez mais isolados daquilo que está no nosso inconsciente. Aquilo que só nos alimenta, aquilo que não só nos alimenta, como nos fornece a matéria-prima e que nos permite cometer erros. Né? Então, o que acontece quando dizemos não ao patriarcado? Temos tempo para criar dentro de nós mesmas o espaço para desenvolver uma nova relação com o masculino. Não a voz masculina que, assim como muitos homens da nossa cultura, esteve separado do feminino, né? Mas a voz masculina que cura essa separação da natureza do feminino, né? Quando dizemos não ao patriarcado, iniciamos a nossa descida ao espírito da deusa, onde o poder e a paixão do feminino permanecem adormecidos no submundo, num exílio de 5.000 anos. Então aqui ela fala sobre o poder de dizer não, de nos autoproteger, de honrar os nossos próprios limites e começar a dizer não aos atos heróicos e começar a acreditar que eu sou suficiente, independente das minhas conquistas no mundo, que eu não preciso provar, correr, conquistar, que eu posso simplesmente ser, e ser é um ato de coragem. E o próximo capítulo é exatamente sobre esse momento em que a heroína se depara com essa aridez espiritual, começa a se questionar, entra nesse vazio de não saber qual é o caminho, então ela entra no caminho da descida para Deus, que ela vai buscar pelo seu feminino. É o próximo capítulo.